Pronto. Então, nós estamos aqui gravando. Também está aqui convidada aqui, está chegando aqui a Renata também. A nossa sala já vem, eu acho que já há mais de um mês, que a gente, com a proposta de um participante, a gente fazer um grupo de estudo sobre esse livro aqui, ó, As Cartas do Caminho Sagrado. Tá? E cada quarta-feira a gente, então, vai estar falando filosoficamente dos ensinamentos, né, dessa tradição xamânica. Né? E eu pego, então, um pouco do que é feito dentro das tradições, depois, quem puder. A ideia também é que vocês possam um dia procurar esse livro, né, quem gosta aí da filosofia do xamanismo, para entender um pouco mais, né, se aprofundar um pouco mais. Esse aqui é um bom livro de estudo, tá? E a ideia também é que um dia vocês possam comprar esse livro e estar estudando ele. Eu vou falar um pouco dentro da tradição, né, de como acontece essa parte de ritos de passagem, e depois vou trazer para o nosso dia a dia, né, como a gente pode trazer isso como autoconhecimento, como autotransformação. Tá? Então, a carta de hoje, ela fala da dança do sol. Né? E essa é uma cerimônia dentro da sociedade nativa que ela não é comum em todas as tradições. Tá? A dança do sol, ela é uma cerimônia mais específica da tradição da nação Sioux. E a nação Sioux, ela tem, acho que, 3 ou 4 divisões, né, que são famílias que depois seguem caminhos diferentes. Então, aí tem Sioux Lakota, Sioux Dakota, e eu acho que são 3, se eu não estiver enganado. Tá? E cada tradição, tá, cria-se os seus ritos de passagem. Tá? Então, cada tradição tem os seus ritos de passagem. A gente já falou aqui da pena do suor, que é um rito de passagem. Nós falamos aqui das cerimônias, né, das plantas sagradas, que também está associada a ritos de passagem e trabalho de cura. A tenda do suor e as plantas, né, que são chás, além de ser ritos de passagem, utilizado como rito de passagem, também é muito utilizado como um trabalho de cura. Né? O grupo que vai estar participando do próximo retiro, a gente vai estar fazendo justamente a tenda do suor como uma medicina de autocura. Tá? Para quem já participou, já conhece, sabe de todo esse modelo, né? de como a cerimônia acontece. Tem essa proposta. Tá? A dança do sol pertence, então, como eu estava falando, a algumas tradições. Tá? E dentro do xamanismo, né, é muito comum, dentro da visão do rito de passagem, principalmente para os homens, né, algum desafio, né, que vai exigir dos guerreiros muito da sua vitalidade e da sua força interior. Tá? Então, a dança do sol, ela retrata justamente isso. Bom, existe um filme muito antigo, né, que chama-se O Homem Chamado Cavalo. Né, depois vocês procuram lá no YouTube. Ele é muito antigo, esse filme. Dentro desse filme, tá, tem uma passagem, que eu acho que ele é um inglês, ou é um americano, agora não me lembro, que ele lutando, né, contra os índios, ele é capturado e ele é levado para uma tribo. Né? Então, ele vai como refém para uma tribo. E ele, né, suporta lá, né, toda a parte do cativeiro, e passa alguns anos, ele começa, então, naturalmente a conviver com essa tribo. Mas sempre sendo ali, vamos dizer assim, o escravo da tribo. Né? Então, todo mundo maltratava ele, o pessoal se aproveitava dele a nível de esforço, né? Botava ele para fazer os serviços mais complicados.
E foi passando os anos, né? Naturalmente ele começou assim a fazer parte da tribo, tá? Eu não me lembro agora, eu não sei se ele se apaixona ou se ele quer um dia se tornar um índio, ele quer se tornar um guerreiro Sioux, né? E então ele tem que passar por todos os estágios que os guerreiros passam. E por último, existe a dança do sol. Então a dança do sol é uma dança, né, que durante 4 dias, quando vocês tiverem o livro, não vou ficar aqui lendo o livro todo, nem contar, tá? É legal que depois vocês comprem o livro para ler aqui como acontece nas tradições, eu só vou te dar um resumo. Então, durante 4 dias, né, existe uma tenda enorme e no centro da tenda, né, existe lá um mastro e há cordas, né, é uma corda de couro, tá? E essa corda de couro, então, na ponta tem como se fosse dentes ou garras de algum animal que eles cravam aqui na altura do tórax, né, aqui na altura do peito do guerreiro, e aquilo ali fica assim, esticado, e aquela corda fica ali amarrada. E lá dentro fica um tambor, né, batendo, enquanto enquanto o sol estiver, né, aparecendo, esse guerreiro está dançando. Né? Então, enquanto, né, esse guerreiro está dançando. E essa cerimônia ela dura 4 dias. Né? Então, 4 dias ele ali, há uma alimentação adequada, há toda uma preparação. Chegou a noite, ele normalmente tem lá um padrinho. O padrinho é aquele que ajuda ele. Né? Ele vai lá, então, o padrinho vai, recolhe ele, leva ele para, né, para dormir, cuida ali da ferida dele e alimenta ele, porque no dia seguinte, né, assim que o dia clarear e o sol aparecer, o primeiro raio de sol aparecer, ele já tem que estar pronto ali, que começa a dança, né? Então, o padrinho dele vai ali, dá uma água para ele, traz alguma coisa ali, muito simples para ele comer, porque durante 4 dias ele tem que estar dançando. Se ele não suportar e não passar por esse teste, ele não é um guerreiro. Ele não é considerado um guerreiro. Tá? Então, bem resumido, essa é a dança do sol, tá? Dentro das tradições. Eu tive o prazer de, muitos anos atrás, conhecer um dançarino. Tá? A gente chama de dançarino do sol. Ele veio ao Brasil numa época que eu estava mais envolvido, né, com o xamanismo norte-americano. E ele veio ao Brasil e eu tive o prazer de conhecer. Né? Não sei se ele ainda continua, vamos dizer aqui, nessa existência, aqui, nessa dimensão, porque na época, acho que uns 15 anos atrás, ele já tinha uma certa idade, já, né? Acho que ele já tinha uns 60 e poucos anos. E ele continuava dançando. Uma vez por ano, tá? Ele repete a dança. Uma vez por ano ele repete a dança. E eu conheci, né? Acho que o nome dele era Calber. Ele era um Cherokee, da tradição Cherokee. E ele fazia. Então, parece que agora, de várias tradições diferentes, você pode participar da cerimônia da dança do sol. Antes era apenas para algumas tribos que faziam parte, mas agora parece que ia fazer. E ele era de uma outra tradição e era um dançarino do sol. Né? E uma vez ele me contou uma história, ele contou uma história para um grupo, e eu estava lá, né, para assistir, eu vim para, na época eu estava participando, ele fez uma tenda do suor também, enfim. E depois ele dava assim, umas palestras falando, né, da tradição, falando de como tudo aconteceu. E ele contou uma história, né, que na tradição Navajo havia uma dançarina do sol, uma mulher, né, e que ele teve o prazer de conhecer essa mulher, né? E, tradicionalmente, os návarros, né, eles são os índios de 1,60 m, 1,50 m, eles não são. E esse índio, né, e esse que eu conheci, pô, né, cara era um armário, né, uns 2 metros de altura, muito forte. Né? E aí ele dizendo que a dança do sol não tem nada a ver com a força, né? Não tem nada a ver com a força física, né? Mas tem a ver com a força interior. E ele conta justamente essa história dessa dançarina do sol,
né? E que muitos, né, muitos guerreiros tentaram passar pelo teste e não conseguiram, poucos, né? E quando o pessoal encontrava com ela, né, os homens faziam referência, né, abaixava a cabeça para ela, porque assim, era uma coisa assim impressionante, né? E ele falou que ela, além de dançar, né, chegou uma época que ela começou a ficar com muita cicatriz aqui na frente, ela então começou a fazer aqui nas costas, né? Então, ela era uma dançarina que dançava com um negócio, e ela ficava pendurada, né? Ele falou que já viu ela pendurada, ela se jogava mesmo, ficava pendurada ali, enfim. Claro que essas pessoas entram em estado alterado de consciência, né? Não é num estado normal que você consiga fazer isso, né? E eu dei muita sorte dentro da minha caminhada, né? Que a tradição que eu comecei ali não tinha, não tem essa essa cerimônia para de repente se tornar um líder de tenda do suor. Então, eu dei muita sorte, eu acredito que sim, porque a escola que eu aprendi, né, os meus primeiros professores, é da tradição Chaen. Então, a tradição Chaen não tem esses grandes desafios, tá bom? Então, é uma tribo que trabalha mais com a parte de artesanato, trabalha mais com cantos. É uma tribo que, assim, até na época das guerras, né, eles procuravam não se envolver muito. Eles só iam mesmo para a guerra quando não tinha jeito, né? Assim, era preciso ir. Então, os Chaen, eles são um povo muito pacífico, né? E para a gente ter uma ideia, né, uma das tradições desse nome Silks, né, chamam de cavalo louco, porque dizem que na guerra, né, os soldados diziam que eles eram uns animais, né, e assim eles tinham eles gostavam de ir para o confronto, né, então eles eram realmente uma tribo de guerreiros. Então, Silk significa isso, né, para algumas tradições chamam de cavalo louco, né, eles eram loucos na guerra, assim, então tiveram esse nome, tá? Dentro da tradição aqui, dentro no livro, tá? Existe o que eles chamam assim, se essa carta sai para você, o que ela significa, tá? Seria assim, aplicação. Então, quando vocês tiverem um livro, que vocês conseguirem, né, ter um livro, ele conta toda a história, né, de como foi o conhecimento dela, né, de alguém que ela conheceu que fez essa dança do sol, porque quem escreve isso é uma autora, e ela, pelo que eu me lembro, ela não fez essa dança, ela não participou, mas ela conta a história de um padrinho dela que era um dançarino do sol, né? E aqui tem a aplicação, que seria assim, quando essa carta sai para você, o que ela significa, tá? Dentro da aplicação aqui, essa carta fala de autossacrifício, né? Então, se essa carta sai dentro de um jogo, ela significa autossacrifício. Então, agora, né, antes de eu entrar nessa explicação sobre autossacrifício, eu queria saber de vocês aí, se alguém quer perguntar alguma coisa dentro disso que eu contei aqui, dentro da tradição, né, dentro da questão da dança. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Ninguém quer perguntar nada? Então, vamos então agora filosofar um pouco, né? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa autotransformação, né? Então, essa carta, ela fala de autossacrifício. E aí a gente vai filosofar um pouco em relação ao que significa esse autossacrifício. Eu já estou nesse caminho há muito tempo, né? Não só dentro desse segmento xamânico, mas dentro do caminho de autotransformação, de autoaprimoramento, né? Dessa busca em relação a uma versão melhor, que todos nós temos uma versão melhor. E hoje, quando eu olho, né, essa jornada, em alguns momentos, né, da minha jornada, eu percebia que alguns hábitos, né, que alguns conceitos que eu conseguia chegar a ter essa percepção, que precisaria ser mudado, né?
E eu acho que isso é comum para todos nós, né? Eu não fazia essa mudança logo de imediato. Tá? Eu ficava, né, meio que cozinhando e tentando, né, achando também que eu poderia, de repente, né, estar nesse caminho ou buscar essa proposta que esse caminho nos oferece, mas ainda mantendo, vamos dizer assim, aquele outro caminho, né, uma coisa que não era tão que não fazia muita, que não fazia parte e que não cabia mais dentro dessa proposta de autoconhecimento, tá? Ou seja, inconscientemente, eu não estava querendo me sacrificar e nem sacrificar algumas coisas que hoje eu entendo que o meu ego, que a minha inconsciência curtia, tinha prazer de estar envolvido com aquilo ali ou de estar repetindo todo esse processo, tá? Isso vai desde algo muito profundo às coisas mais simples, né? Tem muito comum quando eu converso com as pessoas que estão caminhando comigo, né? Aquela pergunta: e aí, como é que está a disciplina? Você tem, né, feito suas práticas espirituais? Você tem feito um estudo de si mesmo, né? Ó, eu tenho tentado, né? Tenho tentado aquela coisa toda. E aí a gente começa a conversar, tá? Mas aonde está o seu grande desafio? Pô, mestre, se não pode acordar cedo para meditar, sabe? Sabe, às vezes eu gosto de ficar até tarde fazendo alguma coisa, não consigo dormir cedo. Tem sempre as desculpas, tá? Esse, esse diálogo, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, inconscientemente, tem muito a ver com esse processo. Ainda é prazeroso, de uma forma geral é prazeroso, ficar até tarde fazendo alguma coisa, é, pegar aquele meu tempo ali que eu poderia estar me organizando para dormir cedo, no dia seguinte acordar mais cedo para fazer as minhas práticas, mas eu vou, de repente, amanhã eu faço, ou depois eu vou estar fazendo, né? E a gente não quer ter esse sacrifício, esse auto-sacrifício, tá? Que dentro de algumas tradições eles chamam de sacrifício. Não é um sacrifício, é algo sagrado, tá? Que vai me ajudar na minha autotransformação. Mas a gente chegar a essa conclusão, precisa outras partes nossas estar consciente disso, que isso é extremamente importante. Tá? Eu dou nome para esses hábitos, né? Pô, mas não estou conseguindo, negócio de acordar cedo, é os nossos sabotadores. Eles são muito inteligentes, né? Sabotador vem ali com as nossas sombras, vem com as nossas inconsciências, né? É comum no começo, né? Quando a gente está ali, né? Quando a gente começa, eu passei por isso, né? Quando a gente começa a nossa jornada, a gente leva um certo tempo, né? Mas tem gente que leva muito tempo, muito e muito tempo, muito e muito tempo, 10, 15, 20 anos, né? Para ter uma disciplina. É comum 1 ano, né? Hoje eu digo, cara, 1 ano já, você já, né, caminhando comigo, já tem que ter uma disciplina. Sabe por quê? Porque senão a gente não vai ver resultado. E aí é a proposta dele, a filosofia dele de autotransformação que não é legal? Não. Porque de repente você vai ter esses mesmos hábitos com outras tradições, contra a linha de autotransformação, né? Ah, mas não tem um outro caminho? Não tem uma outra forma? Sim, tem. Tem vários caminhos aí para você. Mas é muito interessante, né, que inconscientemente a gente vai buscar os caminhos que não vai exigir muito da gente, sabe? Então, hoje eu sei disso, né? Na época eu não tinha muito essa percepção. Normalmente a gente vai escolher inconscientemente aquele que não vai exigir muito, né? Que para essa pessoa basta, não, mas olha só,
Toda terça-feira eu estou lá fazendo o grupo de, toda quarta-feira eu estou lá no grupo de estudo, né? E aí, assim, olha, nesse grupo de estudo é legal, né? Porque assim, de 3 em 3 meses, olha, de 3 em 3 meses, a cada passagem da estação, existe aqui, né, dentro dessa minha proposta, de você vir participar dos retiros, que acontecem de 3 em 3 meses. Para quê? Tudo isso que nós estamos aqui estudando, que a gente está aqui ouvindo, a gente possa vivenciar na prática. Essa é a parte sagrada, essa é a parte mística desse caminho. Então, é estudo, estudo de si mesmo, tá? Essas informações que eu estou trazendo, você vai olhar para você e vai estudar isso em você. Bem, espera aí, disciplina. Então, o que ele sempre coloca, sem disciplina não há transformação. Tá? Não existe transformação sem dor, sem esforço, né? E aqui a gente está colocando como sacrifício, que na realidade não é um sacrifício. Né? Se você realmente quer mudar a sua história de vida, se você quer sair dessa consciência de ser vítima do sistema, de ser vítima não, mas eu fui criado assim, eu recebi isso do meu DNA, quando eu olho para a constelação familiar, para o familiar, não, porque meu pai, sim, ok. Em algum momento eu fui vítima do sistema, quando eu entendi Matrix e Maia, opa, já sei como é que eu posso caminhar. Eu entendo que é Matrix e Maia. Hoje eu sei caminhar dentro desse segmento. Sim, né? A minha história dos meus ancestrais, da minha família, foi muito complicada, aquela coisa toda. Durante um tempo que eu estava inconsciente, aquilo ali realmente determinava a minha história de vida. Porque eu estava repetindo uma programação que eu fui educado, que eu trouxe como verdade. Mas no momento que o conhecimento chega até mim, pô, peraí, agora eu sei que aquilo ali não vai mais determinar o meu caminho. Existe um poder em mim, existe um autoconhecimento em mim, uma autotransformação que eu posso fazer. Esses caminhos estão me dizendo que eu posso me transformar. Porque nada é determinado. No momento que você está consciente, você faz essa transformação. E isso vai exigir, né, do buscador o máximo dele. Confrontar as sombras no bom sentido, confrontar assim, é você que está aí, né? Então vamos nos transformar, vamos nos curar, né? Entender que alguns processos o César precisa aprimorar, né? Em vez de pegar uma mochilinha, botar nas costas e ir embora, é muito fácil. A gente não quer, né, passar para aquela situação e entender que, assim, tá, a história é do outro, mas a minha convivência, às vezes, com essa história revela em mim determinados comportamentos e sentimentos muito ruins. Então, peraí, ela está me mostrando algo em mim que precisa ser trabalhado. Então, é um espelho. Que legal. É através das relações que a gente cresce. O outro está mostrando que precisa ser trabalhado. Por quê? Porque a reação, a leitura, a projeção que eu faço, ela não é uma projeção muito boa. Então, nesse momento, eu estou identificando as minhas sombras, o meu ego. De repente, aquilo que eu gostaria, e quando o outro não faz, é o outro que é o culpado? Não, você que criou a expectativa. Né? E aí eu tenho que buscar alguns conhecimentos que dizem o seguinte, filho, a teoria da impermanência é agora, coloca em prática. Né? A teoria da impermanência é tudo que você vive no mundo de Maia é temporário. Então, por que você está ficando chateado quando termina o ciclo, quando alguma coisa morre? Né? Vou dar um exemplo aqui, né? A gente estava aqui, né, um incêndio aqui, que a gente estava combatendo há 2 dias, aquela coisa toda. Sabe? Eu olhava para a natureza pegando fogo, né, aquela coisa toda. Hoje, isso, para mim, é muito natural. Eu olhava e qual era o meu olhar? Purificação, transformação. Né? O fogo ele está ali purificando. Ele, sabe, ele não está destruindo.
dá a impressão que está morrendo. Na realidade, nada está morrendo. Né? Por quê? Mas para nascer algo novo, não tem que morrer o antigo? Mas não poderia ser de uma outra forma? Sim, poderia. Mas a forma que está acontecendo é o incêndio. Então, a gente só vai aqui cuidar para que isso não chegue na nossa casa. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Tá? Ah, mas o espaço, as aves... Sim, eu vi aranha correndo, encontrei alguns filhotes de cobra morto. Hoje aqui tinha uma porção de passarinho cantando com estilos diferentes, que eu sei que fugiu, né? E de repente está por aqui. Aí a minha filha estava comigo e falou, pai, isso aqui é para filho, olha só. Tudo vai se ajeitar. Tá? Veja isso como autotransformação. Né? De repente estava tudo ali, parece que tudo estava um mar de rosa, o paraíso, sim. E aí você esquece da impermanência. Ó, curte, não tem nada de errado, ok, mas não se apegue, tá? Porque logo, logo vem uma tempestade, logo, logo vem um tsunami, logo, logo vem um incêndio. E esses incêndios acontecem na nossa vida. Quantas vezes, né? Tu está ali numa relação legal e de repente acontece alguma coisa e blá, blá, blá. Tu está, de repente, num trabalho, num emprego, num negócio, seja lá o que for, há uma mudança no cenário, tudo ali que tu achava que estava seguro, estava certo, não está. E esse caminho me ensinou a compreender a impermanência. Né? E quando você está ali convivendo com isso, usufrua. Não fica perdendo tempo, sabe? Vendo defeito, achando. Às vezes eu vejo as pessoas, sabe? Curte o momento, né? Curte o pôr do sol, curte o nascer do sol. Ah, não, mas ó, não sei o quê. Ó, o sol está batendo ali, que não sei o quê. Não, mas ficar no sol vai se queimar. Ah, não. Ó, tem bichinho. Tem... Ah, sabe? Tu perde um tempo precioso preocupado com outras coisas. Será que amanhã você vai estar nesse corpo encarnado aqui nessa estrutura orgânica para ver o pôr do sol? Você vai ver, de repente, de um outro prisma. Então, vamos viver hoje. Porque a impermanência diz isso. Né? Hoje, vamos dizer, todos nós, na hora de dormir, dentro do xamanismo, dormir é como a morte. Você vai morrer para essa dimensão que a gente se encontra aqui agora, essa estrutura orgânica ela vai apagar ali, a vida ali, porque nosso perispírito está ali, nosso duplo etérico está ali e há uma conexão. Tá? Botei o carro ali, ó, cheguei agora, botei o carro ali na garagem. Ele está ali. Tá? No momento que eu sentar ali, colocar a chave e guiar ele, é a alma conduzindo o veículo. É o mesmo processo. Tá? A gente vai dormir hoje e o que garante que amanhã a gente vai acordar? Nada. Mas a gente vai inconscientemente com essa percepção. Bem, amanhã quando eu acordar, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso. Não. Mas o que te garante? Nada te garante. E essa consciência de você não ter medo de dormir e nem pensar, poxa, eu não vou dormir, que vá que eu vá dormir e não volto. Entende? A gente não tem isso. Você simplesmente se prepara, toma um banho, cada um tem o seu ritual e vai dormir. E amanhã, quando você acorda, uau! Por isso que eu tenho sempre, quando eu acordo de manhã, gratidão. Gratidão por mais um dia, gratidão pela vida, gratidão por eu estar aqui. E tem que tentar fazer daquele dia, sabe, assim, não vou usar essa frase como se fosse o último dia, eu acho que fica muito... Né? Mas algo parecido que traga essa concepção. Por quê? Porque tudo é impermanente. Né? Não existe certeza de nada. Então, existe o sacrifício quando a gente tem essa percepção? Não existe sacrifício. Né?